Fala, meu povo, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Seja bem-vindo e bem-vinda. Vamos estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus e crescer um pouco no conhecimento do nosso Senhor. Antes disso, eu gostaria de orar com vocês só para que a gente consiga, focar nossa mente, se concentrar, tá bom? Então, se você puder, feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pela possibilidade que temos de estar em contato com a Tua Palavra. Pedimos a Tua graça sobre esse momento, que o Senhor se revele a nós, que o Senhor fale através de mim, que o Senhor me use na Tua obra, que o Senhor prepare os meus irmãos para receber a Tua Palavra. Santo Espírito de Deus, sinta-se à vontade e eu peço a Tua direção para que seja o Teu falar e não o que eu acho. Eu peço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre fruto eterno, a diferença do fruto terreno, ou do fruto humano, e o fruto eterno. Sendo fruto uma obra sua, uma ação, ou algo também que você recebeu. Então nós vamos falar de coisas humanas versus coisas eternas. Um belo dia o Senhor Jesus saiu ao deserto, foi se retirar um pouco para relaxar, e os apóstolos voltaram daquela missão, da primeira missão que Jesus deu aos 12, quando ele nomeou os 12 discípulos como apóstolos, eles foram. Quando eles voltaram, eles se reuniram com Jesus e estavam alegres, felizes ali, contando imagina, tudo que tinha acontecido nessa primeira experiência deles como apóstolos do Senhor e sem Jesus no campo, Eles foram, depois eles voltaram. Jesus tinha acabado de fazer alguns milagres em Nazaré, toda aquela história, e a multidão estava procurando Jesus. E aí eles viram que Jesus estava com os apóstolos no deserto e foram ter com Jesus. E aí imagina, a Bíblia diz que foram chegando algumas pessoas doentes e Jesus prontamente as curou. E foram chegando mais e mais pessoas e Jesus falava sobre o reino de Deus. Ele deixou de ouvir os apóstolos e começou a conversar com aquela pequena multidão que foi se juntando. Mas a notícia foi correndo, de que Jesus estava ali curando, imagina, Jesus está ali curando. A notícia foi correndo e foi aglomerando gente. E no meio daquele deserto, com aquele calor e sem nenhum tipo de infraestrutura, já que eles estavam afastados da cidade. Lembra, que as cidades tinham os muros e então existia dentro da cidade e existia no deserto. Eles estavam fora da cidade. E quando começou a cair a luz, os discípulos falaram para Jesus: Senhor, tem mais ou menos 5.000 pessoas aí. É melhor o Senhor despedir essa galera. Para de falar, dá tchau para o povo, porque o povo precisa encontrar as portas das cidades abertas para entrarem e comerem. Comprar um pão, comprar alguma coisa para comer. Aí Jesus falou para os apóstolos assim, imagina a cena, os apóstolos tinham acabado de voltar da missão deles. Jesus falou: alimentem-os vocês, dê vocês de comida a eles. Aí um deles falou assim: Senhor, nem se a gente fosse rico teria como alimentar todas essas pessoas. Eis que surge André na história e André fala: Jesus, tem um garoto ali que ele tem 5 pães e 2 peixes. É muito bonito saber que André estava ligado, na organização. André é o diácono. Tipo, o pastor está pregando e você acha que aquele irmão não tá prestando atenção no pastor porque ele está prestando atenção na infraestrutura. Ele quer que todo mundo esteja bem. O André estava ali e falou: Jesus, tem um garoto ali. A fé do André, 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, não faz sentido esse comentário. Então é como se ele falasse para Jesus: eu estou te oferecendo algo, agora é com o Senhor. E a beleza é que Jesus pega os pães e os peixes, olha para o céu, dá graça, parte. Repare, Jesus fez isso algumas vezes. E Jesus dá os alimentos
para os apóstolos. Então, no final das contas, quem serviu de comer foram os apóstolos, com o milagre que Jesus fez. Aí os apóstolos serviram e todo mundo comeu, e a Bíblia diz que aquelas 5.000 pessoas se fartaram, não só comeram, como se fartaram, e sobraram 12 cestos cheios de pães. Beleza. Todo mundo acabou de comer, o que acontece? Sono. O povo começa a cochilar, Jesus, pega os apóstolos levantam e no meio da noite pegam o barco e vão cruzar para o outro lado. Jesus tinha sumido, entre aspas. Jesus, ele serve a multidão, depois ele se retira. Ele serve a multidão, depois ele se retira. Aí Jesus foi encontrar com os apóstolos, entre aspas, para terminar o que eles tinham começado a conversa, terminar a conversa que eles tinham começado. E eles cruzaram para o outro lado do rio. O povo que estava aqui, que tinha acabado, entre aspas, de comer, acordou, viu que o barco dos apóstolos não estava, viu que o barco de Jesus estava e pensaram, saíram juntos, vamos atrás deles. E aí a multidão foi de novo atrás de Jesus. João 6, 25 diz assim: Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegastes aqui? Ou seja, você fugiu da gente. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. De novo, a verdade, Jesus falando, a verdade é que vocês me buscam, não porque viram as curas, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Perceba, o povo tinha acabado de comer, acabado entre aspas, algumas horas atrás, e o povo correu para Jesus e, mestre, onde o Senhor estava ou como o Senhor chegou até aqui? E Jesus não responde essa pergunta, Jesus fala outra coisa. Jesus fala assim, vocês estão me procurando não por quem eu sou, não pelos milagres que eu fiz, mas pelo que eu posso fazer por vocês do ponto de vista humano. Vocês estão me procurando não pelo que vocês viram, mas pelo que vocês comeram. E aí ele fala, não procure comida só para essa vida. Procure comida para a vida eterna. Lembra que para a mulher samaritana ele falou a mesma coisa? Se você beber da água que eu te dou, nunca mais você terá sede. Então existe uma clara contraposição, um conflito entre duas realidades, a humana e a eterna. E aí eu pergunto para você assim, quais os seus frutos? Quais os frutos eternos que você tem produzido? Ou eu pergunto para você assim, você tem buscado Jesus por coisas eternas ou você tem buscado Jesus por coisas terrenas? A sua oração consiste em, Senhor, ensina-me a amar, Senhor, manifesta o fruto do Espírito Santo na minha vida, Senhor, coloque desejo de Ti no meu coração, coisas eternas, ou a sua oração tem a ver com coisas humanas, com comidas, com sensações, com prazeres. Olha que interessante, ele diz assim, o texto diz, lá na multiplicação, comeram e se satisfizeram. Ou seja, o homem sempre como refém do prazer. A humanidade sempre como refém do prazer. A gente se molda e a gente busca, às vezes, uma igreja, a gente busca uma religião, a gente busca um líder, procurando nele ou nela prazer e não vida eterna. Porque aquela igreja me faz bem, prazer.
aquela pessoa fala bem, prazer. Claro que Deus pode, tanto que aconteceu na multiplicação, no meio de coisas humanas, realizar milagres espirituais, isso é óbvio, mas eu digo, o importante é a gente fazer uma análise, uma autoanálise, olhar, deixar a Bíblia nos ler e falar assim, quem sou eu na multiplicação dos pães? Outra coisa interessante de perceber é, algumas pessoas, imagina a cena, Jesus pegou e partiu o pão e deu graça e entregou para os discípulos. Tinham 5.000 pessoas, irmãos. Muitos viram esse ato. Quem estava próximo do mestre viu esse ato. Quem estava na congregação, na multidão, talvez não tenha visto. E aí, imagine camadas de pessoas, né, porque é muita gente, como se fosse um teatro e as filas das cadeiras, vamos supor, e você pensa assim, quem estava à frente viu Jesus orando, viu que eram só 5 pães e ficou olhando, nossa, está todo mundo comendo. Então a pessoa viu o milagre. Quem já estava mais atrás ouviu dizer que. Mas você sabe que quando a gente vai contando uma história, vira o quê? Um telefone sem fio. Provavelmente lá na última pessoa que comeu, a última pessoa que estava na igreja, na congregação, lá na última fila, a pessoa comeu. O que ela ouviu foi, Jesus saiu para comprar pão e resolveu para nós o problema. Porque a história foi, Jesus multiplicou, Jesus transformou, multiplicou, comprou mais, conseguiu, não sei o quê. Imagina a história. Tenta imaginar, 5.000 pessoas contando o que aconteceu. De onde veio essa comida? Um conta para outro. Não, foi Jesus. Mas Jesus, ele tem o time dele, ele mandou os meninos comprarem. Imagina? Então, existem pessoas comendo de Jesus e não ouvindo de Jesus. Então, só se relaciona com Jesus por causa do prazer. Por isso, irmãos, o nosso trabalho é falar para vocês assim, tem mais de Deus para você. Porque é gostoso se relacionar com Jesus pelo que Ele pode entregar, mas é muito mais gostoso se relacionar com Jesus por quem Ele é, e não pelo que Ele pode entregar. É engraçado a gente perceber que dos apóstolos, que são os nomes que a gente tem, as pessoas que a gente estuda a vida, eu acho que poucas vezes a gente viu Jesus fazendo um milagre para os apóstolos. Eu preciso puxar de memória aqui quantas vezes a gente viu Jesus fazendo um milagre com eles, para eles ali. Talvez não esteja relatado, ou talvez a intimidade era tanta que eles foram se tornando um com Jesus. Eles eram um milagre em pessoa. Tanto que a sombra de Pedro curou. Olha que doideira. Tanto a mente de André já estava tão transformada que André não olhou as 5.000 pessoas. André olhou 5 pães. Então tem gente que olha para o coronavírus como 5.000 pessoas e tem gente que olha para o coronavírus como 5 pães. Por isso, frutos eternos. Só que você só vai conseguir entregar frutos eternos quando você tiver a eternidade dentro de você. O ser humano foi feito pelo Deus eterno, a imagem do Deus eterno. E a morte nos fez temporal, a morte nos fez mortal, a morte nos fez finito, fim. E a gente pensa com essa cabeça de fim, de morte, de eu começo, meio e fim. Esse é o jeito grego de pensar, começo, meio e fim. E o jeito de Deus de pensar não tem fim. E o que você está fazendo para após o fim? Após o dia da morte humana? O que você vai levar? Como assim, Pedro? Pensa comigo. A maioria de nós aqui, dos que estão ouvindo, vivem na realidade de imigrante. O que você trouxe do seu país para cá? Quando você quer... quando você tem relação de memória, como tipo nostalgia, quando você lembra da sua mãe, do seu pai, da sua casa, você olha para um objeto ou você busca lembranças e memórias? Você trouxe o seu carro do Brasil? O que você trouxe do Brasil? De repente, muito do Brasil que tem em você são memórias. Então, são frutos eternos.
Então, o que você vai levar daqui para a glória? O que você vai levar daqui para a glória? Quais serão as memórias, suponhamos, tá? Isso é um exercício de imaginação. O que você está fazendo hoje que vai perdurar? Pensa nisso. Às vezes uma oração que você fez com uma pessoa, às vezes uma oração que você recebeu e você é grata por aquela pessoa, é um fruto eterno. Tanto você quanto aquela pessoa, supostamente, tá? Terão esse fruto eterno. Isso vai nos dar nostalgia. Novamente, é um exercício de imaginação, de você entender se o que você está praticando aqui é eterno ou é temporal. É perecível, acaba. É só pensar pensa nas nossas viagens, de quem gosta de viajar. A gente planeja viagem, viaja, curte, é muito gostoso. No outro ano a gente não lembra mais, assim, não é. Você lembra, claro, você tem lapsos, eu lembro, eu vejo foto e tal. Mas entende, não é uma coisa que está em você. Diferente de uma relação afetiva com um amigo, um parente, um filho. Aquilo está em você. Você não precisa buscar na memória, aquilo está em você. É como se fosse eterno, é isso que eu quero dizer. Coisas que passam e coisas que ficam. Coisas que passam e coisas que ficam. O problema é que a gente, por conta do prazer, a gente se entrega a sua eternidade, que é você, a coisas temporais. Por conta do prazer. É isso que o diabo faz através do quê? Do pecado. Então ele te oferece prazeres e você pega a sua eternidade, que é você, o seu eterno, e entrega para aquele prazer. E aí você, quando olha, aquilo passou, só que você ficou. E aí você fica o quê? Machucado, traumatizado, sujo, maculado. E aí isso vai interrompendo a nossa relação com o eterno. Até que você confesse, se arrependa, largue e alcance a misericórdia, é o que a Bíblia diz. Bom, algumas coisas que estão aqui em contraposição. Jesus disse: a verdade é que vocês estão me procurando. Olha essa palavra, procurando. Então as pessoas estavam buscando Jesus. Se fosse nos dias de hoje, nossa, que bom, né? O fulano veio para a igreja, ele está buscando Jesus. Não porque viram os sinais, não porque sabem quem eu sou, mas porque comeram e se satisfizeram. Aí ele continua. Não trabalhem pela comida que se estraga. Então, um procura, o outro trabalha. Então, tem crente que não trabalha, está procurando. Crente que está procurando quer o quê? Satisfação. Olha que está tudo aqui no texto. Ele não usa as palavras soltas, ele não escolhe os verbos ao acaso. Então, não. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Então, procurou Jesus para estar satisfeito. Uma relação puramente humana. Aí ele vai repreender isso. Ele fala, não trabalhem. Ou seja, qual é o contrário? Trabalhem para tal. Não trabalhem pela comida que estraga. Ou seja, trabalhem pela comida que não estraga. Mas pela que permanece para a vida eterna. Então, irmãos, não busque a Deus pelo que Ele pode te oferecer. Trabalhe com Deus, O Espírito Santo de Deus está em você, você é um com Ele. Trabalhe com Deus em prol do plano dEle, em prol da obra dEle, para frutos eternos, comida que você vai comer, segundo Jesus, pela eternidade. Essa é a diferença do espiritual e do humano. Aí o mesmo João no 8,31 vai falar: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, Pedro, como que a gente dá exemplos
Como que eu faço frutos eternos? Como que eu produzo frutos eternos? João 8,31, obedecer a palavra, ficar firme na palavra. João 13,35, Pedro, como eu dou frutos eternos? Como eu faço isso? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, obediência à palavra de Deus, amor ao próximo, amor é um fruto do Espírito, vai gerar em você eternidade, coisas eternas. Não buscaremos mais os prazeres e a satisfação humana. Nós precisamos encontrar esse... O John Piper tem um livro muito conhecido e muito bom, talvez um dos melhores livros que eu li na vida, que ele tem 2 nomes. O primeiro nome era Teologia da Alegria, aí mudou de nome e depois o nome novo é Em Busca de Deus, eu acho. Que o Piper ele vai tratar esse conceito de satisfação em Deus, que é, a gente cresceu, quem cresceu na igreja, a gente foi polido, a gente foi moldado a não ter prazer, porque prazer é uma coisa do mundo. Então parece que o crente não pode se alegrar, o crente não pode sorrir, não pode pular. E nosso Deus é um Deus de festa. Então o que o Piper fala? O nosso prazer está direcionado para o lugar errado. A gente tem que achar o prazer em Deus. Tem que ser, não tem que ser porque seria uma obrigação, mas será, irmãos, prazeroso para você o ler, o estudar, o se envolver, o carregar, o trabalhar, o sorrir com os irmãos, o comer um churrasco. Será prazeroso. Você encontrará, por conta do Espírito Santo que te transformará, você encontrará o prazer que o ser humano busca em Deus. O nosso objetivo é buscar, encontrar essa satisfação e esse prazer em Deus, para produzirmos frutos eternos e conseguirmos nos relacionar com o Pai e com o próprio mundo espiritual, né? Nos relacionar com eles com frutos eternos. Lembre-se que o eterno e o temporal estão junto, o humano e o espiritual estão junto. Nós vivemos, uma realidade só, é que a gente interpreta como se fosse 2, então, para ficar claro, nós vivemos o humano e o espiritual junto. É uma coisa só. Pensa em Jesus. Jesus é, né, a teologia diz, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Matematicamente não tem como isso acontecer, mas é isso. As 2 coisas. Então Jesus ele juntou o espiritual e o humano. Pensa nisso. Então sempre que você for tomar uma decisão, que você for agir, que você for qualquer coisa que você for fazer, pense humano e espiritual, fruto humano ou fruto eterno, fruto que vai passar, temporal, ou fruto que vai permanecer para sempre. A dica que eu te dou, segundo o que o Senhor Jesus disse, não trabalhem pela comida que perece, trabalhem pela comida eterna. Tá bom? Busquem frutos eternos, frutos que vocês levarão para a glória. Tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo do gordo.